Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um domingo, série lives, série Cérebros, série de lives chamada Cérebros. Bom dia, Flávia, bom dia, Graci, tudo bem? Muito bom! Juliana, legal, dia gostoso hoje, aqui um dia agradável. Hoje nós vamos estar falando sobre o homotoxicologia. E aí nós vamos estar falando com a Thalita, uma nutricionista. Vai ser muito legal. Ela já entrou. Mas pessoal, vamos chamar ela e vamos conversar um pouco sobre homotoxicologia então. Muito bom. Ai, o pessoal está entrando. Hoje domingo. O pessoal está mais em casa. Apesar que está melhorando bastante as saídas de casa. Vamos aqui chamar. Muito bom, muito bom. Aí. Olá, Oi, Thalita, bom dia. bom Vamos devagarinho. dia. Aí, agora melhorou. Teu áudio, tua imagem congelou um pouquinho. Agora foi. Tá, Bem-vinda à nossa série Lives sobre o cérebro, né? Que a gente tem falado bastante sobre vários assuntos que abordam o cérebro. Então, sim. muito bom ter você aí com um ponto de vista diferente. E, primeiramente, eu queria que você se apresentasse. Hum. Bom dia, é um prazer participar da série, né? Eu tenho acompanhado e realmente está muito legal. Agrega muito conhecimento. Eu sou Thalita Fernandes, sou nutricionista. Eu trabalho, tenho formação em nutrição funcional, desde 2009. Tenho pós-graduação em nutrição esportiva, em fitoterapia e um mestrado em fisiologia, né, que eu terminei há 2 anos. Então, em clínica, eu trabalho com nutrição funcional e com tudo isso que envolve né, o cuidado integral com o paciente também. Legal. A Thalita, nós trabalhamos juntos, né, Thalita? Sala do lado. Aham, sim, nós somos vizinhos de sala. Eu fiquei muito contente de ter aceito o convite. E um tema diferente, porque dentro da série de cérebros, nós temos falado sobre quais os cérebros do corpo, falado da maneira como eles são desenvolvidos, a maneira como eles são abordados de maneira emocional, alguns exercícios para que pudesse ativar essas regiões dos cérebros. Mas a gente falou pouco, falamos com o Murilo Pereira sobre o intestino, que é um cérebro, mas falamos pouco de uma parte de como ele pode influenciar, como ele pode sofrer essa agressão. E aí entrou toda essa história da homotoxicologia, que eu acho que se encaixa de maneira muito perfeita, que leva a gente a entender como que o tecido ele adoece de maneira bioquímica, né? Sim. Perfeito. Eu acho que a parte, né, cerebral, a parte neuronal, neuroendócrina, né, dentro da homotoxicologia, ela tem se tornado cada vez mais atual, né, Uhum. até por conta das pesquisas, dos conhecimentos que têm sido gerado hoje, mas é um ponto importantíssimo e que impacta diretamente, né, no que a gente trabalha hoje, no que a gente vive hoje em clínica. Os processos que afetam o cérebro, acho que todo mundo sabe que tem um impacto muito grande no corpo e a homotoxicologia ela traz uma visão muito interessante mesmo, né, de como as toxinas, os estressores, eles podem levar a um adoecimento, né, no caso específico que a gente vai falar hoje na live do cérebro, e então vamos tentar explicar um pouquinho como isso acontece hoje. Perfeito. E exatamente, a gente escolheu até esse tema sobre o ectoderma, porque na embriologia é exatamente essa parte do desenvolvimento embrionário que vai dar origem ao sistema nervoso. Então é uma parte que alguns autores falam que é a primeira
a ser desenvolvida, outros autores falam que é a segunda a ser desenvolvida. Então, apesar dessa divergência, ela é muito importante, né? Ela serve como função básica e importante de comunicação. Então, dentro desse comportamento lógico, biológico, é ele que vai integrar essa comunicação sobre todos os tecidos, basicamente todo o corpo, de uma maneira ou emocional, entre os próprios cérebros, ou de uma maneira sistêmica, entre os órgãos. Então, quando a gente fala uma disfunção a nível do sistema nervoso, pô, é uma coisa trabalhar como base, é basicamente uma regra ter ele funcionando de maneira ideal para que a gente possa pensar numa consequência dessa disfunção depois em outro tecido, né? Sim, Perfeito. sim, ele está no topo, né? E, E por estar no topo, ele tem esse papel tão grande, esse papel tão central no funcionamento geral do nosso corpo. perfeito. E eu estou sabendo que você está estudando um monte de homotoxicologia, então fala para nós o que é isso, né? Vamos lá, eu estou me apaixonando por isso, né? Quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quão brilhante realmente é a teoria e o quanto ela tem sido demonstrada e demonstrada e demonstrada de forma repetidamente por tudo que tem saído. Então, eu vou tentar passar para vocês de uma forma simplificada o que é a homotoxicologia. Ela é fácil de entender, só que por trás dela tem uma densidade de conteúdo que realmente, eu que gosto muito de estudar desde sempre, ainda fico impressionada do quão profundo é o entendimento, é a teoria dela. Então, vamos lá. A homotoxicologia, né, a tradução literal dela seria o estudo dos venenos humanos. Foi uma teoria, hoje ela é considerada um conceito médico ou uma ciência, que foi apresentada, né, no final da década de 50, por um alemão, o Hans Heckelweg. E o que ela estuda? Né? Basicamente, como que o corpo reage, quais são as reações, as respostas do corpo frente às toxinas que a gente tem contato. Sejam elas de forma exógena, né? Todas as toxinas que a gente tem contato hoje, ou subprodutos metabólicos gerados ou incorretamente produzidos pelo corpo. Então, esses fatores eles trabalham como agressores no organismo e para manter o estado de autorregulação, que eu acho que é um conceito que a gente vai acabar falando bastante hoje, né? Para se manter nessa homeostasia ou nessa homeodinâmica, né, que já é um termo que vem sido colocado agora, o corpo ele apresenta algumas defesas. E essas defesas elas são apresentadas na forma da doença. Então, a doença na homotoxicologia, ela é vista como um sinal clínico de como o seu corpo está lidando com as toxinas que ele tem contato. E daí, o que eles propõem, né, como tratamento? Porque o que eu acho mais fantástico da teoria é que tem o fundamento teórico, a prática clínica e o tratamento. Então, o tratamento, ele é baseado na biorregulação. Que é o quê? Você dá um suporte para o seu corpo lidar com essas toxinas da forma que ele sabe lidar. Então, isso é feito através de microdoses ou nanodoses, né? Os medicamentos homeopáticos, que são apresentados de diversas formas. Foram também criados pelo Heckelweg, todo isso foi feito. Então, é basicamente isso. Como o corpo responde na forma de doença às toxinas que a gente tem contato e como apoiar o corpo para que ele consiga voltar ao processo de equilíbrio e de autorregulação. O que eu acho fantástico... Claro, consegui explicar. Pô, foi show de bola. O que eu acho fantástico dessa técnica é que ela é muito atual, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, nós nos intoxicamos. Ah, eu tenho alguma reação ao glúten. Ah, mas o glúten tem no sabonete, tem no creme, disruptores endócrinos. Ele tem também nos produtos de utilização do dia a dia, no plástico, no copo que você toma. Então, assim, toda hora você se intoxica. E aí ele também não deixa de trabalhar, isso sem falar na alimentação, né? Nós estamos falando de pele. Só um insight aqui, né? A pele, a epiderme, ela vem do sistema nervoso também, ela tem essa ligação.
Então você também vai ter essa influência. As unhas, ela, quando vocês passam, mulheres passam o esmalte, também entra como um agressor, tá? Então agora, quando você fala de maneira interna, é tudo aquilo que você come. Basicamente, tudo que é industrializado, ele tem um agressor, né? Só que você imagina você fazer isso há anos e diariamente. E aí o interessante da segunda parte é que ele não ignora a capacidade do corpo de se autocurar, né? Ele traz isso à tona, reforçando ou facilitando, apoiando, sustentando o corpo para que ele trabalhe uma base normal dele. Ele não vem com um agressor forte que vai fazer assim, olha, eu vou inibir, eu vou talvez te ajudar aqui, mas vou causar um estrago muito grande em volta. Então, basicamente, ele vem do meio termo da homeopatia com a medicina tradicional, né? Ele fica ali no meio, então ele se calha muito bem. Fantástico, fantástico. A ideia dele era justamente, o Heckweg, ele tem formação homeopática desde... Ele tem contato com homeopatia desde criança, né? E nas biografias dele fala que o sonho era sempre unir, né, a medicina convencional e a medicina alternativa. E ele fez isso justamente olhando para a doença, né, de uma forma sintomática, um pouco mais orientada, porque a homeopatia ela enxerga como um todo geral e trabalha com um medicamento único, né? E trouxe a homeopatia justamente com as microdoses, as nanodoses, né, dinamizadas. Então, e isso é muito bacana porque os processos... Falhou um pouco, Thalita. Vamos esperar ela conectar de volta. Mas tá bem legal já. Vamos ver aqui. Será que sou eu cair? Thalita, volta um pouco. A gente só pegou a nanodose. Depois da nanodose, congelou. Tá. Que o corpo, a liberação de neurotransmissores, de substâncias, de citocinas inflamatórias, elas acontecem no nosso corpo em microdoses. Então, se a gente entra em macrodoses, que é o que os medicamentos alopáticos normalmente faz, você acaba bloqueando alguma via, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nos analgésicos que inibem COX-2, o efeito colateral dele é aumentar a produção de outras substâncias inflamatórias. Então, quando você entra com medicamento diluído homeopático, você está dando para o corpo um estímulo da mesma linha que o corpo produz. Então, isso estimula o seu corpo a trabalhar sozinho. Isso não bloqueia um sintoma, que, né, claro que os sintomas eles causam realmente disfunções, né, atrapalha a vida. Mas você não gera mais problemas tentando resolver um. Você sempre apoia o seu corpo a conseguir fazer isso sozinho. Eu vou pedir para você repetir, porque assim foi muito legal. É que a gente trabalha nessa teoria. E isso deixa bem fortalecido, porque atrás do que você falou, tá uma agressão da composição do medicamento natural, tradicional, que ele tem uma composição molecular muito mais pesada, então ele vai chegar com os dois pés naquele processo, ajuda, é necessário, tá? Vamos deixar claro aqui, ele é necessário muitas vezes, ele é bom, ele faz o papel dele, mas ele chega de maneira muito agressiva. E aí, automaticamente, ele causa um estrago em um outro ponto. Então, assim, é como você estivesse buscando a saúde e você se enganasse com uma droga momentânea, mas que você não caminha para a saúde, você caminha por momentos de melhora e depois queda, porque você vai causar outro estrago em outro tecido. E o que é legal um exemplo, se você pega a Federação Americana de Pediatria, eles falaram que a utilização de antitérmico pelos pais em crianças tem sido de maneira muito intensa, fazendo com que o corpo sofra agressões desnecessárias. Tipo assim, a Associação Americana... O resto da vida. O resto da Isso vida. modula a forma como a criança... Porque durante essa fase de desenvolvimento, a criança ela está montando, né, de uma forma bem simplificada, como ela vai se defender lá na frente. E o uso de antibiótico, de
hipotérmico, de forma exagerada, tá? Sim. Né? Isso causa uma alteração em como essa criança vai responder de forma imunológica para o resto da vida. Então, Perfeito. isso é muito importante mesmo. E olha que legal, quando você cria essa capacidade do corpo também se desenvolver, como fosse uma academia, ele ter o fortalecimento, ele entender a capacidade dele, se ele está tendo alguma agressão, ele vai fortalecer aqui o corpo a se resolver, ele também vai crescer uma criança, porque nós estamos falando de maneira bioquímica, tá? Só que com essa série de cérebros, hoje em dia quem nos assiste, dá para entender que também por trás tem um psicoemocional. Então, assim como o sistema imunológico vai ser um sistema imunológico mais estabilizado, mais fortalecido, emocionalmente também, ele também vai ser melhor. Porque ele vai também conseguir entender que ele é capaz de resolver. Né? Então, olha que interessante essa junção logo de cara com a comparação de um medicamento extremamente, muitas vezes, impactante. E detalhe, que usa sempre dentro de um protocolo, ou seja, toma todo mundo 7 dias de antibiótico, ou 14 dias de antibiótico. Mas peraí, eu sou maior que ela, eu sou atleta, eu sou sedentário, mano, é tudo igual. Tudo igual. Antibiótico. É tudo igual. Então tem um outro detalhe que também não bate, né? Não bate. Claro, tem um senso comum, tem muito estudo atrás disso, mas também tem coisa que não tem muita lógica. Bem legal. Então, assim, o que você falou foi fundamental. E assim, o porquê que é tão bacana, né? Porque a otoxicologia, ela busca, né? A base dela é a causa da doença. Então, a gente sai do sintoma, né? Os sintomas da doença na motoxicologia, ela é um aliado. Ela é uma coisa que a gente olha e usa a nosso favor. A gente não quer, eu quero bloquear essa doença porque eu não quero mais que meu paciente tenha ela. A gente olha para ela e fala, o que que te levou aí? Como que você chegou nesse ponto? Né? E para descrever isso de uma forma didática e talvez até incrível, ele criou a tabela de evolução das doenças. Né? Nessa tabela, ele divide no eixo horizontal as fases que o corpo vai passando, tentando se defender das toxinas, e aqui no eixo vertical, ele dividiu os sistemas e tecidos pela origem embrionária. Então, por isso, inclusive, né, que entra o ectoderma, ele tem a fileira específica dele na tabela ali, demonstrando como que o corpo vai reagir a essas toxinas, apresentando a doença. Perfeito. E olha que visão dele, né? Ele já pegou a visão sobre um problema baseado na embriologia. Ele não partiu para uma visão já tão local, segmentar, esquecendo a base da raiz da onde aquela estrutura veio. Como isso não bastasse, que já é fantástico, ele olhou para aquilo e entendeu que aquele problema é tridimensional. Ou seja, nós estamos falando de ectoderma, nós vamos falar de ectoderma, mas aquilo acontece também simultaneamente, ou conforme a evolução do problema, no ectoderma, no mesoderma, no endoderma, ou seja, nos outros tecidos, no sistema nervoso, no sistema muscular, no sistema visceral, endócrino, que chama, ou os órgãos. Então isso acontece de maneira simultânea. E quando você fala dessas fases, significa o quê? Que todo o problema tem uma etapa de evolução. Ou seja, eu costumo falar, acordei hoje e vou levantar, vou lá no laboratório porque eu vou fazer exame de tireoide. Hoje acordei e resolvi ficar doente. Ou seja, não existe. O seu problema, ele vem andando há muito tempo. E essas fases que você fala, ela pula de 3 a 5 anos. Ou seja, você tem uma piora, de 3 a 5 anos você evolui dentro do seu problema para que um dia chegue no exame laboratorial de sangue, por exemplo, e aí você tem um exame que te mostra. Mas a hora que saiu aquilo no teu exame, você já está doente há muito tempo. Né? Sim. Então, Thalita, ela perguntou aqui, ó, Jamile, se eu não me engano, qual o nome da tabela? Onde consegue a tabela, né? Não, foi a Cleia. Luz Cleia. Fechou. Como que eu encontro essa tabela? A tabela, a versão
enorme. Em português, nós estamos providenciando. As versões reduzidas dela. Se você digitar no Google mesmo, tabela de evolução das doenças, homotoxicologia, você consegue as fotos dela em espanhol e em inglês de forma bem, bem fácil. Mas a gente também pode mandar depois, né? É só pedir no direct, manda uma mensagem que eu mando as tabelas. Legal, legal. A tabela. Boa. E essa tabela é fundamental, porque você entende a etapa de evolução da doença, mas peraí, eu tô com um sintoma tal, mas isso é bom ou isso é ruim? Pô, aquilo pode ser bom porque está no início do problema. Agora, quando eu tô com tal sintoma, pô, mas isso é bom ou isso é ruim? Mas eu tô melhor. O meu sintoma tá menor. Mas peraí, isso aqui está no estágio avançado da tabela. Isso aqui é pior para você. Então, essa tabela te dá uma localização do entendimento desse tridimensional do problema e te dá um entendimento que fase que você está. Né? Sim. Muito bom. E o legal da tabela é que no começo eu até fiquei desconfiada dela. Eu falei, gente, como, né, que ele fez isso? E quando você começa a observar o histórico dos pacientes, quando você faz uma anamnese dessas completas que a gente gosta de fazer na clínica, você percebe que é uma relação realmente muito fácil de ser observada, né? E ela tem um fundamento químico, bioquímico, fisiológico muito bem fundamentada. Então, até a gente vai explicar mais para vocês sobre, mas sempre que eu explico essas fases de desenvolvimento da doença para qualquer pessoa, ela consegue entender na hora e visualizar, né? Às vezes, é verdade, meu pai quando era criança teve isso, depois teve isso, teve isso. Então a tabela, ela anda, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo e demonstra realmente como uma doença ela pode progredir e como ela pode regredir. Então é uma ferramenta muito prática, né, muito utilizada e ela guia também o tratamento. Porque daí você consegue entender em que fase que o paciente está e norteia quais são as terapêuticas que têm que ser iniciadas, né? E o que você falou foi fantástico. Ela também norteia a melhora. Ou seja, se você conseguiu trazer o paciente de volta para a fase inicial, por mais que ele piorou os seus sintomas, ele melhorou o quadro clínico. Então, você não tem que se assustar. Você não tem que aquilo piorar. Então é muito fantástico isso. Muito bom. A tabela, para mim, é fundamental. A alegria de quem trabalha com homotoxicologia e biorregulação é ver um paciente com febre, com diarreia, com coriza, né? Que são sintomas de excreção, que o corpo está realmente mandando tudo embora. Então, isso é um sinal de que está funcionando. Vamos entrar nisso, então. Porque, assim, quando o corpo excreta, ele tem um sistema de defesa, né? Então, ele começa pelo intestino, né? Depois vai para o fígado, o rim, o pulmão e a pele. Então, é uma cascata desses órgãos que tem como função colocar para fora aquilo que o corpo não aceita, não faz bem. São os depuradores. São os órgãos que limpam o nosso corpo. Então, quando a gente fala que o paciente teve uma diarreia, ótimo! Ele está limpando. A urina ficou com um odor mais forte. Ótimo, ele está limpando. Né? Você está tendo um odor fétido, né? Uma transpiração. Está limpando. E isso que é legal. Então, assim, não é para assustar. Por mais que piore, até a pele, que é um grande vilão, né? Principalmente no rosto. Por quê? Porque quando aquilo está saindo, o corpo está conseguindo jogar para fora. O problema é quando você bloqueia uma dessas vias e aí o processo se inverte, né? Sim. E aí, com esse processo inverso, ele vai gerar doença. Porque aí que você, em vez de você conseguir limpar o seu corpo, por mais aparentemente que possa ser pior para você, você começa a adoecer. E aí você pega a doença, você implode ela, né? Vai jogando para dentro. Perfeito. Cada vez mais para dentro. Pode ir? Não, por favor, eu vou falar para você sobre essas homotoxinas, essa autorregulação. Assim, sempre que a gente fala sobre toxina, excreção, detoxificação,
Os fisiologistas clássicos, eles, mas o nosso corpo consegue lidar com isso. Sim, sim, o nosso corpo consegue lidar com isso e a gente conhece cada via bioquímica que ele consegue lidar com isso. Então, o primeiro mecanismo de defesa que a gente tem frente às toxinas externas e internas é a excreção, que é a primeira fase da tabela. É pôr para fora. Chegou a porcaria, o corpo manda embora. Por quê? É básico isso, para se proteger. Então, sim, a gente tem um sistema maravilhoso que trabalha o tempo inteiro para manter a nossa saúde perto de todas as porcarias que a gente tem contato e cada vez mais tem contato. Aí, né, pegando o gancho no que o Marcelo falou. Não gostei dessa espinha aqui, não gostei, né, desse suor. Vamos fazer o quê? Vamos inibir isso. Não quero isso, ou quando, né, essa toxina ela fica ali de uma forma permanente. Qual que é a segunda forma de reação do corpo? E dentro daí, né, só para não deixar passar, dentro do ectoderma, na tabela, um dos sintomas relacionados a essa fase de excreção é o aumento da liberação de neurotransmissores. Então, isso é um ponto, isso demonstra que seu corpo está tentando lidar de forma fisiológica ainda, de uma forma totalmente natural, com essas toxinas que ele tem contato. Uhum. Então, caso isso esteja inibido, ou o corpo não consiga, porque a carga é muito grande, ele lança mão do segundo mecanismo de defesa, que é a inflamação, que é outro ponto lindo, né? Que a gente tem muito contato, que hoje a gente sabe que está por trás da maioria das doenças. Uhum. Então, a inflamação, qual que é a função da inflamação no corpo? Ir lá, tirar a porcaria, o antígeno, o vírus, a toxina, o que for, trabalhar com ela de forma inata ou adaptativa e tirar ela e reparar o tecido que teve contato. Então, né, a segunda fase da tabela, que ela ainda é uma resposta humoral, ela é a fase de inflamação, e a gente vê principalmente nessa fase, né, as neuralgias, as neurites. Então, é fácil observar que seu sistema nervoso está ali respondendo de uma forma inflamatória a uma toxina que vem estressando ele. Perfeito. Continuando? Então, aí o que normalmente a gente faz? Só dar um insight aqui. Olha que legal. Quando você está na primeira fase já, um exemplo na transpiração, o que geralmente as pessoas fazem? Eu vou aumentar o meu desodorante. E é a base de alumínio. Ou seja, você já agregou ainda mais metal pesado para o tempero. Né? Então você começa a ter o aumento também da própria inflamação, não pelo aquele processo que inicialmente estava ocorrendo e o corpo estava colocando para fora, mas também ele sofre uma agressão nova por um outro agressor, né? O que podia ser um processo de um alimento, por exemplo, ele entra com um alumínio que faz exatamente a aplicação de uma carga excessiva. E aí, aonde você passa o desodorante? Na axila, bem sobre o processo linfático. Ou seja, né, vai todo o corpo, né? Vai, né? Pega a via dupla e vai. Vai rapidinho. Também aqui, ó, o curso tem no Instituto Salgado, né? Falam com o Christian lá, ele tem. E o Botox, depois vou esperar a Thalita terminar o pensamento, ela responde aí. Botox adoro. Não, no caso, ela tá falando, né, para inativação das glândulas sudoríparas. Uhum. Então, é claro que se o corpo tá tentando excretar, você vai lá, fecha o chuveiro, né? A torneira quer mandar aquela água podre embora. Você vai lá e fecha ela porque você não tá gostando da água podre. Então, é claro que daí a água podre vai começar a danificar o cano. Né? A água ela não vai ficar limpa só porque você parou de ver ela, né? Ela vai começar a estragar o cano lá atrás. Então é exatamente isso que acontece, né? Quando você bloqueia uma diarreia, quando, né, você bloqueia qualquer sintoma do teu corpo de excretar, você está inibindo ele de fazer o seu papel, que é
ajudar com aquilo. Então, claro que com a medicina você consegue dar suporte a uma pessoa para que ela não desidrate, porque, né, existe milhares de coisas que podem ser usadas em complemento para ajudar no sintoma, mas jamais bloquear o sintoma. Né? Não quero ver isso, então vou cortar. Senão, realmente, o corpo vai, mas vai para dentro. É isso que acontece. E não tem segredo. Não esqueçam que simultaneamente com isso tem alteração do sistema nervoso autônomo. Ou seja, tem parasimpático e simpático nesse meio aí. Então não vai pensando que é um processo exclusivamente bioquímico, que também tem uma alteração do sistema nervoso autônomo, aumentando muitas vezes uma simpaticotonia, que aumenta a temperatura, vasodilata, ele tem todo um processo. Então, quando a ação terapêutica também é baseada nesse entendimento do próprio bloqueio, não só dos tecidos, mas também do problema ocorrendo de maneira também tridimensional, em vários aspectos. E aí, que você tem essa ação, você também melhora muito mais rápido. Muito bom. Sim, e isso até, a gente nas nossas conversas, né, uma vez eu falei para o Marcelo, mas toda nutrição é biorreguladora. E depois, lendo, eu entendi que não. Porque a biorregulação, ela não... Se você está olhando só para um lugar, só para um sistema, você não está trabalhando em biorregulação. Então, por mais que a gente da nutrição funcional, a gente já trabalhe todo o ser, né, de uma forma inteira, parte, mente, espiritual. Se você não olha em como vai dar esse suporte para o seu corpo sistemicamente, você não está biorregulando, porque é exatamente isso. Aqui mexe lá. Então, a coisa vai bem além de tratar de forma mais integrativa. Né? A coisa vai fundo. Vai. Tá, vamos seguir com a tabela então, né? Isso, senão isso. A gente fica Obrigado. até amanhã. Então, a segunda fase, né, da tabela, que está dentro da humoral, é a fase de inflamação. O corpo ele vai lançar a mão de mecanismos inflamatórios para inativar aquele agressor, para fagocitar ele, né, para acabar com ele e reparar o tecido. Aí, normalmente, o que acontece? Vamos tomar anti-inflamatório porque não tá legal. Né? Esse sintoma não tá bacana, você tá inflamado, vamos tomar um anti-inflamatóriozinho porque eu tô vendo que você tá inflamado. E a inflamação, acho que é um pilar que a gente tem que gostar muito dela, né? Hoje, uma das bases do tratamento anti-homotóxico ou biorregulador é a imunomodulação. E isso acontece de uma forma que, eu vou ser sincera, eu nunca tinha lido. Então, a base para você apoiar o seu corpo, né, a inflamar da forma certa, é incrível. É realmente incrível e tem como isso ser feito. Você pode orientar, né, cuidar para que essa inflamação ela tenha só essa função de reparar um tecido, de tirar uma toxina. Então, realmente isso dá para ser feito e hoje em dia a gente tem feito de uma forma bem bacana. Que legal. Aí tá, né? Não inflamou, não deu certo, ou a carga de toxina continua muito grande, avança um pouquinho mais para a direita. Na fase de deposição. Essa fase, o que acontece? Entra a matriz extracelular, que é o ponto alto da homotoxicologia, porque ele olhou e falou, peraí, tem um lugar que é responsável por uma comunicação enorme do corpo, maior que a comunicação do cérebro, e está sendo esquecida aqui, né? Então, a matriz extracelular, ela circunda a célula. A função dela é justamente não deixar cargas tóxicas chegar diretamente à célula. Ela é o que envolve, e hoje, né, as pesquisas cada vez mostram que ela tem um papel na biorregulação que ainda falta muito a ser entendido. Né? Ela consegue rapidamente, uma coisa que acontece lá embaixo, o cérebro já está sabendo, e é um caminho que tem muita importância. E essa célula, né, é o que a Dai fala muito, acompanho bastante, ela é a água do aquário. Isso. Né? A sua célula ela vai reagir ao entorno dela.
Então, a qualidade da matriz é o que vai dizer se sua célula está com qualidade. E na fase de deposição, o que acontece? Por não ter conseguido inflamar e tirar essas toxinas dali, elas começam a ficar depositadas. E nessa deposição, ela muda a fluidez, a qualidade, a composição da matriz, e isso começa a atrapalhar a entrada de nutrientes, que também passa por esse caminho, a saída de metabólitos secundários, né, de processos do metabolismo. Então, nessa fase, a gente começa a observar alguns neuromas, depósitos amiloides, depósitos de metais pesados, e fica ali na matriz. Só na matriz, não, tá? A tecido adiposo continua sendo local de acúmulo de toxinas. Qual que é a diferença? Na matriz, ficam toxinas que têm uma afinidade maior por água, por causa da composição dela, de proteoglicanos e glicosaminoglicanos. No tecido adiposo ficam as toxinas que têm mais afinidade por gordura. Todas elas vão passar depois pelo processo de detox, né? Mas, então, nessa fase de deposição, começa a dar uma estragadinha ali na água do aquário da nossa célula. Perfeito. E esse é o ponto, assim, a tabela ela é dividida, né? Tem uma divisão biológica que mostra aonde o seu corpo consegue se regular sozinho, que são essas 3 primeiras fases, que você precisaria de pouco suporte, e a partir disso, depois que essas toxinas, né, elas estão ali na matriz, elas já vão começar a atrapalhar processos celulares, né? Essa é a fase da matriz. Então, é um ponto muito importante no diagnóstico do paciente, no tratamento do paciente, porque daqui para frente a coisa começa a ficar mais séria. Tá tudo fora da célula, né? Depois desse traço, dessa divisão, dessas 3 fases, tudo começa a passar a agredir no meio intracelular, né? Sim. A próxima fase, né, que seria a fase de impregnação, é quando realmente essas toxinas elas começam a grudar, a se agrupar, né, nas fibras, nos fibroblastos, e começam a atrapalhar o processo realmente celular de entrega de informação, de nutrientes. Então, é uma fase que a gente observa na clínica o transtorno de déficit de atenção, epilepsias, né, em menor escala, elas já começam a aparecer tiques, são sintomas, né, do ectoderma bem comuns, né, que mostram que ali, naquele momento, porque como que a matriz, ela faz isso, né, que é um dos suportes do tratamento. Para tirar essas toxinas, essas células, elas se refazem. Elas se refazem e lançam mão principalmente de uma inflamação modulada por macrófagos, para fagocitar essas toxinas e mandar embora. Então, conforme ela não vai conseguindo fazer isso, não vai conseguindo reestruturar essas fibras, né, de uma forma saudável, e isso pode ser porque a pessoa não dorme, né, porque a regeneração da matriz, ela segue o ciclo circadiano. Boa. Então, é muita coisa a ser considerada. Então, começa a atrapalhar aí diretamente esse funcionamento. Muito bom. Você quer aproveitar e responder aqui, ó? Como é que ficam os imunossupressores nesse processo de toxicidade? É a mesma coisa. Não tem muito o que trabalhar. Por quê? O que a gente pensa primeiro? Se o corpo ele começou uma resposta imunológica exagerada, né, tem alguma causa. Então, alguma coisa fez com que seu sistema imunológico olhasse substâncias, na verdade, tecidos, células, né, que são naturais e começassem a agredir ele. Então, né, isso dentro das doenças autoimunes. Então, o que você faz? Você vai lá e bloqueia o sistema imunológico. A mesma coisa da água no cano. Você fala, eu não tô gostando, né? Aquela criança, assim, que tá. Olha, não tô gostando de você, você fica ali no cantinho. Não tá legal. A bagunça que você tá fazendo aqui não tá sendo bacana. Então, ela ali no cantinho não vai resolver nada. Por quê? Aonde que a gente tem que trabalhar? O que está levando à inflamação? Isso a gente faz em clínica há muitos anos. Você não dá,
né? Por exemplo, numa artrite reumatoide, você não pega o paciente e fala, olha, vamos olhar aqui só para esse problema. Você para o que está fazendo inflamar. Isso dentro da clínica. Dentro da homotoxicologia, daí utilizam-se, né, os medicamentos imunomoduladores, que eles vão trabalhar principalmente organizando citocinas. A gente tem as citocinas pró-inflamatórias e as anti-inflamatórias. E elas todas trabalham num ritmo. E elas têm início e fim. Então, os imunossupressores fazem o quê? Tchau, não quero nem ver nada disso, vamos bloquear. Porque, né, se seu sistema imunológico está tentando te matar, vamos deixar seu sistema imunológico bem pequenininho, que daí você não morre. Né? A ideia é boa, gente, isso salva vidas, tá? Isso não é. A gente está explicando qual é o outro olhar que pode se dar para uma mesma situação. Então, por que você está inflamando tanto? Aí tem milhares. Aí a gente, né, pode ficar uma semana falando de motivos de inflamação. Perfeito. Passa para a próxima fase, que senão eu estou vendo aqui que a cabeça já fica pulando aqui. Não, mas já vai entrar com tal remédio que a gente vai comentar um pouco, mas também tem que fazer tal manobra, vai fazer... É muito complexo. Exatamente a proposta da live é que passar nossa nova proposta e entender que a coisa tem alternativas, e são alternativas extremamente boas, baseadas, e que não são simples, porque tem muita base científica, e tem que trabalhar de uma maneira muito mais trabalho do que passar um remédio, um produto só e tomar, mas que tem muito resultado. Perfeito. Sim. E tem resultado, por quê? Porque vai para o caminho certo, deixa o corpo trabalhar, deixa o corpo se curar. A partir do momento que você tem contato, né, que você entende a ideia de que seu corpo é uma máquina perfeita, que está trabalhando desde os primórdios para se equilibrar, para se manter bem, não tem mais como olhar para a medicina convencional da mesma forma. É um caminho sem volta. Então tá, aí essa toxina ficou ali, né, na matriz, está começando a atrapalhar tudo, começando realmente a impregnar. E o que a gente vai? Para uma fase de degeneração. É a fase que a célula realmente começa a sentir que a coisa está ficando feia. Então, o ambiente que era para ser lindo, maravilhoso, começa a ficar ácido, né? E disso também a gente já conhece muitas patologias que têm a ver com acidificação de matriz, né? Travou. Aproveitando, acidificação, dica básica para o dia a dia de vocês. Respiração. Pulmão, regulador acidose e alcalose. Lembra que muitas vezes tem que ficar trabalhando de maneira contínua com o corpo, tá? Mas só uma dica aí. Travou, Thalita, travou. Você falou da acidificação, travou, né? Que trabalha bastante com a acidificação, já é conhecido, aí travou. Sim. Tá, então a acidificação em torno da célula faz com que ela comece a dar curto-circuito mesmo. Porque era para o ambiente estar legal, então ela tem que começar a lançar mão de alguns mecanismos, porque a célula não quer morrer. A célula, ela quer ficar ali firme e forte no seu corpo junto com você. Então, se ela não recebe nutrientes, se ela não consegue excretar o que não está funcionando, a gente na tabela começa a enxergar as doenças neurodegenerativas. Aí entra Alzheimer, aí entra Parkinson, né? Doença que a gente sabe que está ligada a uma inflamação de micróglia, que é o sistema de macrófagos do cérebro. Então, tudo que a gente sabe hoje sobre essas doenças está descrito no mecanismo, na teoria dele, né? E cada vez vem sendo mais demonstrado. Então, começa realmente nesse processo de degeneração celular e dos tecidos. E depois disso, o que acontece? A célula, ela se agarra firmemente à ideia de que ela quer continuar vivendo, e para isso ela pode se tornar uma célula aberrante, que é a fase da desdiferenciação, que é onde a gente começa a encontrar os tipos variados de câncer e carcinoma. Né? Aquele ambiente ácido, até tem a discussão, né, se o câncer ele é ácido ou ele é básico, ele é os dois. O entorno ele é ácido, dentro ele é básico. Então, as duas teorias estão certas, né? Dentro dessa visão, por favor, tá, gente? Ali aparecem os gliomas, os neuromas,
Todas essas, né, que é realmente a última. A célula começa a lançar mão de mecanismos não oxidativos para conseguir energia. Aí realmente são os processos mais terminais. E a homotoxicologia, o que eu acho legal, né? Ela entra como suporte. Então, eu vou tratar um paciente com câncer só com homeopático? Não. Não é essa a proposta e nunca foi essa a proposta do REC-OEG e da biorreguladora. Mas o que você pode fazer? Você pode dar um suporte celular para que o seu paciente melhore. Depois, né, claro, durante a quimioterapia não, mas depois de 6 semanas de uma quimioterapia, você pode entrar com uma detox e uma drenagem para ajudar a tirar esses metabólitos tão pesados que são. Então, até lá nas fases finais, a gente consegue dar um suporte para que o corpo continue trabalhando para se recuperar. Muda bem o tratamento de uma fase inicial, mas não deixa de ser tratado, né? Obviamente, existe uma lesão celular, existe uma degeneração. Quando você fala de Parkinson, olha que legal, eu não vou dar um GABA, né, um levodopa, mas você vai trabalhar toda essa matriz. Um meio onde o tecido ectoderma está sendo banhado, para também pensar de uma maneira intracelular também. Então você tem essa desaceleração dessa patologia, você promove uma qualidade de vida mesmo no estágio avançado. Isso é que é legal. Sim. Muito bom. Sim. E de uma forma que até hoje, né, de tudo que eu leio, e assim, tudo que eu leio a favor, eu busco ler contra, para a gente sempre se manter num caminho do meio. Né, para não sair vendendo milagres que não existem. E não tem nada de efeito colateral. Os medicamentos, eles nunca receberam, né, nenhuma denúncia, nenhum tipo, porque a homeopatia, ela tem isso de bom, de não agredir o corpo, de ter essa visão tão, né, tão cuidadosa. Então, você não vai ter efeitos colaterais do tratamento. No máximo, você começa a regredir, né, e lá no final vai ter um aumento, né, de algum neurotransmissor. Né, se a gente estiver falando em outros sistemas, né, um aumento de adrenalina, de noradrenalina, mas isso, basicamente. Show. Né? E assim, só para, né, deixar claro também, que essa visão da homotoxicologia, ela não precisa ser trabalhada só com os medicamentos do REC-OEG. Né? Então, tudo que a gente faz de forma nutricional, de forma fisioterapia, né, tudo. E ele descreve isso nos próprios livros, a importância de todo o tratamento englobado. O que eles têm hoje de ciência em relação a essas nanodoses é muito bacana. Que legal. Os caras estão estudando pesado em cima disso. Mas a gente consegue fazer esse suporte de forma integral. Né? Não precisa tomar o remédio para... Mas os medicamentos são legais. Exatamente, porque ele, como ele já estudou tudo isso e ele criou, então digamos que ele já está com um salto na frente, já com propostas prontas. Obviamente, agregar tudo que a gente sabe em cima disso pode muito mais alavancar, né? Mas é fantástico tudo. Thalita, o que é os 3 pilares? Né? Quando a gente fala assim, tá, beleza, entendemos que o processo está aí, ele acontece, mas temos 3 pilares, né? E esses 3 pilares é a base de funcionamento também do tratamento, né? Sim. A homotoxicologia, ela baseia os 3 pilares, né, de tratamento na drenagem e desintoxicação, na imunomodulação e no reparo celular, ou no suporte celular. Então, esses 3 pilares, eles trabalham em cima dos 5, né? O REC-OEG criou 5, hoje a biorregulatória tem 6 subsistemas, que o corpo trabalha em conjunto para se autorregular. Os 6 subsistemas são o sistema macrocítico fagocitário, que é a imunologia pesadaça, o eixo HPA, que é a neuroendocrinologia pesadaça, o sistema neural, que não precisa nem falar nada, a detoxificação de matriz e a detoxificação hepática. Então, esses 5 sistemas, esses 6 sistemas... faltou as mucosas, que é a nova... que antes entrava na primeira e agora foi separada, né? Então, esses sistemas, eles trabalham para manter o corpo bem. E os 3 pilares do tratamento homotoxicológico visam justamente
ajustar, entrar ali em algum lugar. Então, a drenagem e a desintoxicação é isso mesmo, né? Ela visa dar o suporte tanto para o sistema linfático trabalhar de forma bacana, tanto para o fígado fazer a detoxificação conhecida e cada vez mais conhecida dele, para sistemas, né, do malte, do gout, todo fazerem a limpeza do corpo. Então, o processo de detoxificação e drenagem, os medicamentos, basicamente, eles são alguns fitoterápicos, né, que ajudam nessa excreção, e como o corpo vai lidar com isso. Alguns catalisadores que ajudam o fígado também, né, e os outros órgãos que fazem detox, a eliminar essas toxinas de uma forma mais eficiente. Então, é um conceito simples, né, e que por trás tem toda a bioquímica hoje extremamente comprovada. Legal. O segundo pilar, que é a imunomodulação, é o que eu fico lendo, relendo e não quero parar de ler nunca mais. Porque ele vem principalmente nessa modulação dos linfócitos T, porque a gente tem o TCD4, né, e o CD8, que são os linfócitos que vão ter a atividade inflamatória, e o CD8 a atividade citotóxica, que é matar a célula, e é para isso mesmo que a defesa celular está ali. E tem também, hoje a gente pega o TH4, o TH17, que são linfócitos que ajudam a modular essa inflamação. Então, como eu falei antes, eles falaram, opa, tá bom, vamos lá, vem aqui, já deu, né? E vão regulando essa expressão de citocinas, essa expressão da inflamação. Então, claro, que se a gente pensa em imunomodulação, a gente vai pensar em intestino, a gente vai pensar no básico, que a gente já está, né, careca de saber, né, vai pensar em vitamina D, em tudo que favorece o sistema imunológico a funcionar de forma boa, os nutrientes que ele precisa, mas também em como que você vai trabalhar para que essa inflamação ela tenha o objetivo dela. E isso, se for pensar que ele criou isso há 70 anos atrás, e a descoberta de alguns linfócitos tem 16 anos, eu acho que ele recebeu alguma coisa. Verdade, eu falo com meu marido. Eu acho que esse cara psicografou. Porque, desculpa a brincadeira, mas é que, né, de verdade, realmente é muito brilhante. Então, esse segundo pilar da imunomodulação é por aí. Desculpa a brincadeira. Gente. Não, fica à vontade aqui, é bem tranquilo. Mas é isso mesmo. Tem alguns autores, quando a gente fala da microfisioterapia, o que deu? Deu um insight nos dois. Como é que eles podem, né? Hoje, a gente faz estudos que a gente vai estimular a pele e tem exatamente influência exatamente em TH1, TH2, que é sistema imunológico. Então, o toque sutil influencia isso. E olha que legal. Então, tem essa ligação de maneira... Só que os caras têm insights há muitos anos, né? E tudo remonta a Hipócrates, né? Mas vamos continuar, senão não sai mais daqui. O terceiro pilar, que é o suporte celular, ele é feito justamente para quê? Para apoiar o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, né? Para dar suporte para as células funcionarem. Então, normalmente, né, na homotoxicologia, ele é feito através dos catalisadores, né? Que é catalisador? É uma substância que acelera uma reação química. É isso. Então, se a célula tá lá meio cansadinha, tá, né? Entram com esses... E normalmente os catalisadores, eles são suporte para tudo, né? Para fazer que tenha esse funcionamento melhor celular e seu corpo trabalha. Então, você limpa tudo o que precisa ser limpado, você modula a parte mais importante de defesa do seu corpo, que é a parte imunitária, né? E você dá suporte para as células funcionarem. Eu acho que se a gente, enquanto profissional de saúde, olhar só para esses três pilares, a gente já faria muita diferença na vida das pessoas. Muda toda a conduta, né? Independente do que você está tratando, tanto o emocional, quanto uma coisa química, quanto uma coisa física, muda o conceito. Porque ele está em cima dessas diretrizes embriológicas, né? Então, isso é fantástico. Muito bom. Fechou as fases? Como tá...
Congelou, congelou. Agora vai. Fechou, fecharam as fases. Né? São os três pilares. As fases da tabela também a gente já Conseguiu, né? colocou, né? Então a gente ainda tem uns minutinhos. Um dos agressores, né, de estressores que hoje a gente tem, que a gente percebe que causa mais impacto no organismo, é o cortisol, é o Uhum. estresse. Então entra, né, a psiconeuroendocrinoimunologia, que faz parte do conceito da homotoxicologia hoje, né, que está agregada à medicina biorregulatória. Então, se você acha não, eu tô tranquilo, eu tenho pouca exposição a estresse, eu só uso panela bacana, eu controlo minha água, e como é que tá a parte interna, né? Como que tá essa parte do Uhum. estresse? O estresse é hoje o maior estressor do organismo. E o HPA pega exatamente a segunda etapa aí, né? Do processo. E é full time, né? Se você não dorme direito, tem o Covid e passa a conta para pagar, é constante. E isso tem lives que a gente falou exatamente sobre o sistema no cérebro primitivo, né? Essa luta ou fuga constantemente. O que é legal, tá? O tempo voa, né? Vamos montar uma aula, né? Vamos montar isso aí. Mas assim, comentando um pouco do tratamento, tem o Traumel, que é um dos medicamentos, né? E é o curioso que ele é a base da arnica montana, se não me falha a memória, mas ele tem também um dom de regulação. Além de trabalhar no processo inflamatório, ele também trabalha na regulação do sistema nervoso autônomo. Então, olha que olhar diferente de tratamento desse trauma. O trauma é uma coisa que, na nossa região, a gente consegue na farmácia Raia, por exemplo, que é uma farmácia que trabalha mais com isso, e tem livre prescrição. Então, pode ir lá tomar, né? Pode ir lá comprar e tomar. Então, você que é fisioterapeuta, você que está ali, você pode começar com uma conduta, mesmo tendo uma fisioterapia tradicional, já prescrever um Traumel para o paciente. Por quê? Porque você vai estar regulando o sistema nervoso autônomo dele, você vai estar trabalhando a inflamação e também vai estar regulando, ajudando na regulação desse eixo HPA, desse estresse, desse nível de cortisol. Então, é uma abordagem diferente, muito boa para uma dor, para uma inflamação que tem ali. Sim. O Tramel, eu acho que ele é o medicamento homotóxico, né, mais famoso no mundo inteiro, é o que mais tem pesquisa, e realmente ele mostra um efeito em muitos lugares, né? É bacana por causa disso. Nós, enquanto Nutri, né, nós só podemos prescrever tratamentos via orais. Uhum. Fisioterapeutas têm uma linha, né, uma gama infinitamente maior, né? E se a gente entrar ainda na farmacologia, na medicina, que tem os medicamentos injetáveis, que para episódios agudos, né, para casos mais sérios, eles são maravilhosos. Então, né, esses medicamentos, eles têm legislação no Brasil, legislação vigente, são totalmente tranquilo. Tem um laboratório que faz, né, que distribui aqui no Brasil, então é uma coisa muito acessível, Uhum. né? E é fácil começar a trabalhar com isso, não é? Perfeito, perfeito. Quer responder essa pergunta? Porque aí já finaliza. Tá. O resultado, né, da questão de imunossupressores por muito tempo. O que que acontece? Dentro da biorregulação, a gente tem o conceito de robustez e rigidez. Robustez é a capacidade que o seu corpo tem de se autorregular. Isso você pode perceber, sabe aquele velhinho que tem 130 anos e tá lá ótimo? Possivelmente o corpo dele é uma máquina de sobrevivência. E sabe aquela pessoa que reage a tudo? Né? Possivelmente o corpo dela tem alguns probleminhas. Então, quando você entra com imunossupressor por muito tempo, quando você está tentando apagar uma resposta por muito tempo, você leva que esse sistema ele começa a entrar numa rigidez. Então, se o sistema imunológico ele fica respondendo só daquela forma, só daquela forma. Então, né, foi o que eu falei. Se você inibe COX-2, você aumenta a via de tromboxano. Ah, mas vamos diminuir a via de tromboxano também. Aí você mata o cara de né? Mas tudo bem. Então, o resultado aí seria o quê? Primeiro, você começa a trabalhar nesses pacientes que estão com imunossupressores por muito tempo, a base. Vamos arrumar o chão ali da casa mesmo, né? E trabalhando, diminuindo o que causa essa imunomodulação e dando essas microdoses para o corpo lembrar como é que faz.
Então, nisso, você já vai limpando, você vai dando o suporte celular de forma concomitante, né? E vai segmentando. Mas através das medicações, e eu vou ser bem honesta, hoje eu não conheço outra forma, pode ser ignorância minha, de fazer essa modulação no sistema imunológico, a não ser por esses medicamentos nano, né? Da uma toxicologia. Isso. Vai cair, Isso, dá uma eu vou te chamar de toxicologia. volta. Vai cair, eu vou te chamar de volta. Tá.